com um monte de problema, não sei o que anda acontecendo, mas talvez até pelo que o que a gente está trabalhando. Muito provavelmente. Interessante, É bem provável. Interessante, né? Que nunca caiu, né? Não. E não é pelo fato de estar trabalhando a questão só das adoções, é porque a gente está mexendo com o inconsciente familiar, né? Sim. E, gente, deixa eu só fazer, tá ligado, né, tá? Deixa eu só falar uma coisa importante, que é assim, olha, claro que a gente, são as nossas opiniões particulares, e elas sempre são e precisam ser respeitadas, mas tem uma coisa que é assim, eu não posso levar a minha verdade como uma verdade absoluta, como uma verdade de, como é que se fala, certeza, que assim, o mundo vibra e gira ao redor daquilo que eu experimentei. Não é? A gente não pode pensar nisso o tempo inteiro. Posso falar uma coisa? Que é um pensamento do Bert também. Ele dizia assim, a verdade emerge Tá tendo fogos em algum? essa referência. Parece fogos. Parece interferência. Pode fechar todos os microfones, tem essa falha aberta. Se eu fecho o meu, depois eu não consigo ligar. Não consigo fechar. O meu celular esquenta. Lu, fala, tenta falar. Ele dizia assim, que a verdade emerge e volta a emergir. E quando a gente quer pegar, segurar essa verdade, ele diz que não é possível, porque ela já foi. Então, a verdade, ela é verdade naquele momento, quando ela se apresentou. Depois, já não necessariamente ela é mais, entendeu? Isso era uma coisa que ele sempre falava. E que bom, que legal que você está trazendo isso, porque tem uma coisa importante que tem a ver com o que a gente estava falando. Ó, é assim, as nossas experiências individuais, de consultório, de família, dos nossos relacionamentos, das formas como a gente enxerga o mundo, elas ajudam a compor o nosso grupo. Mas vamos lembrar, sempre uma questão, isso vale para mim também, tá? Isso está ajudando, inclusive, a maneira como eu estou construindo as minhas falas, os meus pensamentos, a maneira que eu estou me expondo, eu não estou apontando o dedo para ninguém, não. É bom que isso esteja acontecendo agora, porque a gente está num processo de evolução. Então, brincando com uma coisa que é assim, há de haver, desculpa a redundância e o erro, tá? Mas assim, então há do verbo haver, tá? Assim, uma necessidade da possibilidade da gente poder investigar, que não é pelo fato de eu poder ter esta crença ou aquela, e que isso não tem nada a ver com a questão de tradição, não estamos falando das tradições, a minha crença filosófica, religiosa, parará, não é disso que eu estou falando, é a minha experiência no consultório, me tornou, por exemplo, percebendo que todas as adoções foram negativas, ou que teve adoção que foi negativa e teve adoção que foi positiva, ou que na minha família, pelo fato de eu ter vivido isso, de uma certa forma é assim que está constituído. Não é, gente, não é. Claro que as nossas referências pessoais, elas são sempre levadas em consideração quando a gente está nas nossas relações, aqui no nosso grupo, nas nossas famílias, no nosso contato no consultório, quando a gente está dando uma aula, está fazendo uma palestra, tudo isso, esse inconsciente pessoal, né, que é o primeiro que a gente estuda, ele está ali, é a nossa história, não tem como a gente não usar os nossos recursos que a gente tem presente aqui hoje, ou das nossas existências passadas, elas vão atuar na nossa maneira de se manifestar aqui agora, não tenhamos dúvida. Mas há uma coisa importante para a gente poder ter como referência. Só aqui na sala, nós temos 2 exemplos de adoção que deram certo, se a gente parar para pensar. Então, assim, não é uma verdade eu dizer que há um perigo na questão da adoção. E olha que outra coisa extremamente importante para analisarmos. Quando a gente fala que assim há um perigo que permeia a possibilidade da adoção, há um perigo de eu poder gerar um filho
que vai depor contra a minha pessoa, que ele não vai ser grato por poder ser gerado por mim. Pode ser um espírito antagônico que, de alguma maneira, em algum momento da existência, vai atentar uma ou várias vezes contra a minha vida. Com certeza. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na questão das nossas padrões muito pré-definidos e pré-determinados, sejam eles em qualquer área que for. E outra, a gente abrir um leque para a possibilidade de falar a respeito da adoção, porque também tem a ver com a questão do inconsciente familiar, mas não é a única causa. Senão a gente esquece todos nós, se a gente parar para pensar, porque aquilo que a gente estava falando, nós estamos dentro da nossa família exatamente porque precisamos daquilo que nós temos. Eu nunca me esqueço, e a pessoa está aqui presente, eu vou falar, porque assim ela vai lembrar desse aprendizado como excelente professora que ela me deu, e eu já falei isso aqui no grupo, Dona Maria Silvia Eustáquio. Eu chegava na casa dela para jantar, para comer pizza, para falar, assim, para a gente jogar papo fora, e a gente metia pau, carinhosamente falando, porque se autoterapeutizava, né, Má, das nossas mães. E um dia eu reclamei para ela uma coisa que é assim, ela vai lembrar disso. Ai, que saco, porque da Guinar é uma pessoa que pega no pé, que é dura, parará. Ela parou, eu me lembro da posição que ela fez na sala de estar da casa dela, numa poltrona que ela estava sentada, ela parou, ela pôs a mão assim, ela falou assim, você já parou para poder pensar que se você não tivesse esta mãe, com estas características, você talvez nem isto você seria? E aí mudou todo o enfoque. Lembra disso, Má? Então, a gente brincando com uma possibilidade que é assim, ok, a gente sabe que a gente tem encrencas nas nossas famílias, né, assim, leves, pesadas, não tem tantas encrencas, não tem nenhuma, porque cada família está numa estrutura, mas precisa aprimorar e aprender aquilo que está dentro da própria constituição ali pré-estabelecida. Então não há uma verdade absoluta. Se tinha uma coisa que eu gostava no Rudyard Dalk, que ele foi um compilador da psicossomática, ele escreveu dicionários de psicossomática, quando ele chegou ao final do trabalho dele, ele está vivo, ele falava uma coisa que é assim, gente, cuidado para poder não usar isso como uma verdade absoluta. Toda vez que tiver câncer, vai lá no livrinho e olha lá para poder saber o significado e pronto, é sempre isso. Cuidado, porque isto é só um caminho, que pode também ser o verdadeiro para aquele caso específico, mas ele não é o único. Então, sim, a gente vai usar dessas ferramentas porque nos facilita a possibilidade para a gente ter um lugar para começar a destravar aquilo que está precisando ser descoberto. Ok, está tudo perfeito, mas não pode ser colocado como uma verdade absoluta. Só para brincar com uma questão de adoção, né, eu vou contar uma coisa, como isso já foi gravado e já foi falado, inclusive na própria, dentro da minha família, eu tenho uma prima, por parte do meu pai, né, que assim, ela não foi adotada, ela foi pega. Pega é uma situação estranha, porque assim, não passou por um processo de que foi lá, teve um registro. A mãe ia jogar a criança fora, então minha tia se dirigiu lá para o sul, para uma cidade do sul, fez o contato com uma agenciadora, aquela coisa toda. Foi levada para aquele lugar. Quando chegou lá, foi apresentada para essa mãe, e essa mãe estava grávida de tanto tempo. E essa minha tia e o meu tio acompanharam a gravidez desta pessoa até ela poder dar à luz. Quando ela deu à luz, o pai desta minha tia, ela não é minha tia, ela é casada com meu tio, então ela é tia por afinidade, mas o pai dela era médico e era secretário da saúde. Ele deu um atestado como se ela tivesse tido o filho lá no sul. Então, esta criança que está aí, é minha prima, tal, faz parte da família, né, assim, super bem aceita, tem a cara, inclusive, da Madalena, coloca uma do lado da outra, é a mesma, mas ela não é filha biológica dela. Ela foi, aspas, para o que eu vou falar, adotada, mas não passou por esse processo judiciário legal. Foi desta maneira que eu estou contando. Muito bem, essa criança deu trabalho, foi informada, passou pela terapia, né, foi dito para poder dizer, olha, você não é filha biológica, você é filha do coração. Foi feito todo esse processo e eu, nessa época, eu só estudava psicologia, eu não era psicólogo. Mas eu acompanhei desde o dia que ela chegou na casa dos meus tios até hoje, porque a gente tem contato até hoje, né?
O que aconteceu? Ela foi estudar moda na cidade no sul, onde ela foi gerada. E ela não sabia a respeito disso. O maior medo dos meus tios é que ela reencontrasse a família de origem. Veja, o inconsciente levou a possibilidade dela ter que ir lá na cidade que ela de verdade nasceu. Então, se a gente parar para poder pensar, é assim, existe dentro de cada um de nós os aspectos do nosso inconsciente mais profundo para se manifestar naquilo que precisa. Então, a gente só tem que tomar um cuidado, carinhosamente falando, para poder não utilizar como uma receita de bolo pronta, de que é ruim, de que é bom, de que não vai dar certo, porque eu tenho que lembrar, eu posso gerar um filho meu biológico, que vai depor contra mim, que vai me assassinar ao longo desta vida, como eu posso gerar um filho, como se fala, com uma paralisia cerebral. Então, nada é garantia de nada. O fato de eu ter a minha própria criança não significa que eu vou gerar criança saudável, física e espiritualmente falando. Até porque, se nós pararmos para pensar, meus grandes amigos, cada um de nós, ninguém aqui é luz púrpura. Se a gente parar e se questionar o trabalho que a gente dá, que deu e que talvez ainda dê para os nossos pais, é só parar para poder pensar. Será que em tudo eles de verdade eles gostam da gente em todas as características que a gente tem? Porque a gente coloca assim, né? O meu pai era ruim, a minha mãe era tenebrosa, a minha avó fez isso, meu bisavô me jogou pela janela. Tá, tudo bem, perfeito, mas assim, talvez ele agisse assim com a gente porque ele também olhava para nós e alguma coisa no sentimento e na intuição permitia a possibilidade de destravar algo neles, de uma lembrança que eles também não sabem explicar o porquê, mas que aquele ser está provocando um incômodo. E a gente, de uma certa forma, descarta isso, sabe por quê? Porque todos nós, a gente tem a pretensão de ser a última bolacha do pacotinho, gente. A gente tem. Então eu preciso liquidar o outro, eu preciso resolver o outro, eu preciso destruir aquela coisa ruim que o outro fez para comigo, mas eu esqueço que eu sou parte integrante desse processo, que eu não sou nem mesmo a última bolachinha do pacote, até porque a última bolachinha do pacote vem quebrada, e se não tiver quebrada, quando eu enfio a mão lá no pacote para pegar, ela quebra. Ou seja, a gente não é luz púrpura, quem dirá dourada? As minhas grandes preocupações quando a gente faz essas lives, e não é pelo fato de fazer live, não, é por isso que eu sempre retomo nessa mesma questão, porque isso aí está gravado. Então, assim, isso, a partir do momento que está publicado, eu não sei quem vai assistir. E a gente pode estar induzindo pessoas, de uma certa forma, a reflexões equívocas a respeito da própria teoria e do que é esse estudo da própria consciência humana. O problema não é o outro, eu sou o problema. O problema não é a relação que eu tenho da pessoa que não me entende. Talvez aquele que não me entende demonstre para mim a possibilidade de que eu mesmo também sou não entendível por mim mesmo. Então, como é que eu quero que o outro me entenda? A Joana de Ângeles deixa isso muito claro para o Divaldo quando ela fala exatamente isso para ele. O problema, tudo que você viveu, tudo que você passou, o problema nunca foi com o outro. O problema é sempre com você e não com o outro. Que bom ter lembrado disso. É por isso que reforça aquela fala que a gente estava fazendo no início do nosso encontro de hoje, que é assim, cada um de nós, o lugar onde nós estamos, as pessoas para quem nós nos apresentamos, é assim, nós só servimos apenas para poder ajudar a cada um, de uma certa forma, a poder se reconhecer em si mesmo. A poder perceber o grau de consciência que atua dentro de si nesse momento para a própria reforma íntima. Não vamos esquecer que a gente não consegue isolar especificamente um determinado tempo e momento da vida da pessoa para poder dizer, olha, é só o seu inconsciente sistêmico familiar que está sendo trabalhado. Tem tudo sendo trabalhado nesse momento. O ser é um todo. Ele é um universo dentro do universo. E eu, apenas fazendo a atuação, por exemplo, da apometria, da terapia de família,
da própria constelação familiar, dos mandalas terapêuticos, dos sonhos catárticos dirigidos, do processo de fala a primeira palavra que vem na sua mente. Seja lá qual for o recurso que eu esteja utilizando, é aquele mais específico que a pessoa pode necessitar naquele momento. Mas isso não significa a cura integral do ser humano. Não tenhamos esta pretensão. Porque quando a gente cai nesse abismo, nesse lugar, é perigosíssimo. Porque eu começo a me colocar na possibilidade de Deus e acreditar que, de verdade, pós aquele período e pós aquela terapia, com certeza absoluta no caso, porque estamos terapeutas, as pessoas que vão sair daqui vão sair resolvidas e nunca mais elas vão precisar de outro processo nenhum. Talvez elas tenham conseguido resolver aquele aspecto que faça parte do processo da vida dela daquele momento. E pode até ser de verdade que nunca mais, num processo terapêutico outro qualquer, elas vão precisar mexer naquela questão de novo. Mas elas vão ficar conosco enquanto nós tivermos elementos para poder nos curarmos. Por quê? Porque ela é apenas um reflexo, um espelho, para que eu possa me enxergar. De novo, você está falando a respeito disso, porque é a premissa básica para o trabalho com consciência. Não dá para partir para brincar com esses estudos quando eu, de uma certa forma, não consigo, pelo menos, visualizar essa possibilidade. Eu posso não estar com ela internalizada, mas é uma questão importante para nós podermos parar e observar. E em cada fala que a gente está fazendo, inclusive eu, a gente está se revelando. Aquele que achou que estava mascarado atrás da própria fala, porque eu falei do meu paciente, porque não sei o quê, está se enganando. Porque eu aprendi a ler você através da sua fala do seu paciente. Você está falando de você. É por isso que aquela pessoa está como seu paciente. Senão não seria. Você colocou o mandala lá, né, assim dizer do seu paciente, e acredito que seja mesmo, nem estou duvidando disso, mas o mandala ele tem a ver com você, senão não seria seu. Estaria com outro terapeuta. Então, o meu grande questionamento é uma coisa que é assim, até porque eu me questiono muito disso, e talvez nem 100% do tempo eu faça isso na minha existência. Tá bom, o que você está colocando na prática com isso que você descobriu junto na relação com o outro para a sua existência? Porque senão não vai modificar absolutamente nada. É aquela história bobinha, simplesinha, do Zé que ia toda vez assistir a palestra lá do Centrinho. E adorava as palestras do expositor. Quando o Zé um dia deixou de aparecer, e o expositor olhou e falou, nossa, ele não está aqui hoje na minha plateia. Bom, o Zé tinha desencarnado. Passou um determinado tempo, esse expositor também desencarnou. E aí ele foi acolhido e recebido, sabe por quem? Pelo Zé, que era assistido dele lá nas exposições evangélicas. Por quê? Porque o Zé colocava na prática aquilo que o expositor falava. E aí ele ficou indignado, porque como eu, expositor, fui recebido por você, que era só o Zé. Mas eu, Zé, colocava na prática, e você falava e não praticava absolutamente nada. Né, Vitor? É comigo que eu estou falando, tá, gente? Mas, assim, é bom que a gente pense se a gente de verdade está colocando essas coisas nossas no nosso dia a dia. Se a gente está aproveitando o momento que a gente está vivenciando agora, com as famílias encarnadas ou desencarnadas, para poder trabalhar os aspectos daquilo que a gente precisa. O problema não está lá fora, eu volto a insistir, não é a minha mãe, não é a minha irmã, não é o meu pai, não é a minha avó, não é o meu bisavô, não é o trisavô, não é o caralho, não é. Sou eu que estou nesse lugar, nessa condição, e que de uma certa forma eu posso inclusive ter sido causador dessa estrutura. E eu posso deixar de me achar a última bolachinha do pacote, porque vem quebrada, vem quebrada. Na semana que vem,
a gente tem um filme para poder assistir do cinema transpessoal, que, aliás, já foi divulgado aí na semana passada. Ele é um desenho animado, na verdade, né? Assim, é bastante interessante, porque ele mexe exatamente com a possibilidade de trazer mudanças de estado de consciência, mas é um convite para que a pessoa aprenda a ficar na ilusão e não na realidade, na consciência mais profunda do si mesmo. Eu vou colocar depois o link lá de novo para vocês lá no nosso WhatsApp, porque tem tudo a ver com isso que a gente está trabalhando. Que lugar é esse que eu quero estar? No mundo da ilusão e eu causo mais dor e sofrimento em mim mesmo? Ou captando essas coisas que a gente anda estudando semana a semana, mês a mês, e falar, tá, essa é a minha família, é uma porcaria, é. Mas se ela é uma porcaria, eu também sou, uma porcaria ao quadrado. E aí? O que eu vou fazer? Eu deixo a família ficar assim? Porque eu vou responder por isso, perante a minha própria consciência. Se eu acreditar que eu vou encontrar um juiz que nem A Cidade do Julgamento, onde Meryl Streep desempenha um papel maravilhoso naquele filme, que inclusive já fiz cinema na Seara Bendita falando a respeito dele, né? É assim, e que vai ter um juiz lá que vai estar olhando e dizendo quantos méritos eu tive, quantos deméritos eu tive, estou enganado, viu? Que não vai ter, não. Ninguém com um prontuário na mão olhando e fala, então, olha, é você perante sua própria consciência, sou eu perante a minha própria consciência. E daqui a pouco a gente vai sair dessa sala de online, a gente vai voltar para os nossos núcleos familiares, seja você com você mesmo, seja você com as famílias distantes, seja você dentro de casa como eu, com os pais e irmã, e aí, como vai conviver com isso? Porque estamos falando disso hoje, de inconsciente familiar. Que estado de consciência eu quero vibrar? Porque cuidado, gente, ninguém vai conseguir resgatar ninguém de coisa nenhuma no final dessa existência, aqui nesse grupo, só porque está melhor ou porque está no estado púrpura, se eu não tiver prontidão para ser resgatado. Fala, Rita. Oi, Fernando. Fala, Rita. Tá me ocorrendo uma coisa maluca aqui, mas eu vou colocar no grupo para ver o que vocês pensam. Se nós somos consciência, que viajamos no tempo e no espaço, né? E se a gente partir da premissa de que nós vivemos, eu estou falando como Rita hoje eu estou Rita, né? Mas se a gente partir da premissa de que nós já passamos por outros países, por outras culturas, por outras famílias, né? Como é que se dá isso? Porque se a gente está dizendo, né, que nós temos um elo, e hoje eu acredito nisso, que a gente responde por esse elo do nosso clã familiar, né? E a gente traz conosco, dentro de nós, essas reminiscências dos antepassados. Como é que fica essa coisa, então, de nós termos viajado, e a gente está viajando já há algum tempo, né, no tempo e no espaço? Como é que fica isso? Eu só vou responder deu para entender a minha dúvida? Eu só vou responder uma parte, mas eu vou passar para os professores mais sábios dessa área, tá? Que é uma coisa que é assim, espera. Quando o Divino Mestre diz uma coisa que é assim, através dos seus ensinadores, né, os seus discípulos ali, é assim, aproveitai o presente momento, porque não sabeis, de uma certa forma, quando tereis a oportunidade de ir lá e pedir o perdão, antes de depositar a sua moeda no gasofilácio.
Essa é a passagem. Então, antes de vir aqui e, de uma certa forma, fazer como se fala, esse depósito da sua oferenda, veja se não tem coisas dentro da sua alma e pessoas com quem de verdade fazer a reconciliação. Mas aproveita o momento, porque não sabeis quando terás de novo, voltou a luz, quando terás de novo a possibilidade de poder estar juntos no caminho. Então, aí eu vou deixar que os professores melhores do que eu falem a respeito disso, mas é assim, gente, a gente dá um trabalho para o projeto de reencarnação que a gente não imagina. É verdade. A gente acha que é facinho. Má, quer falar alguma coisa? Que eu sei que você tem mais coisas para falar a respeito disso. Enquanto eu vou abrindo aqui o professor que voltou. Mesmo porque, né, assim, você falando isso, quando a Rita fala assim, como é, a gente já viveu em outros países, com outros grupos familiares, em outros idiomas, etc, etc, mas a gente pode estar aqui com aquele grupo lá de 2000 anos atrás ainda. Porque, Claro. assim, muitas vezes eu não venho numa encarnação só com um grupo, né? Eu posso até trocar, entram outras pessoas nesse meu grupo familiar, mas, mesmo assim, eu posso estar 2, 3, 4 encarnações inserida no mesmo grupo familiar, porque eu tenho coisas ali para resolver com aquelas pessoas, porque eu tenho que me ver, né? Como você acabou de falar. E como eu acabei de falar, nunca é o outro, é sempre a gente. Então, eu vou repetir experiências com aquelas pessoas que energeticamente estão ligadas à minha pessoa também, né? Porque se eu tenho coisas para olhar dentro de mim mesmo, eles também têm. Então, assim, existe aí uma sintonia vibratória que faz com que nós, né, eu e eles, vamos dizer, nos sentimos ali uma atração para virmos juntos de novo. Então, quando a gente pensa, a gente não reencarna de baseada, vamos dizer assim, né? É assim, a gente demora muito tempo, às vezes, lá no plano espiritual, porque, assim, a cada encarnação, nós não sabemos onde é que nós vamos parar. Vamos parar lá num lugar do umbral? Vamos ficar muito tempo lá para ser socorrido ou não? Aí vamos para uma colônia? Vamos ser reabilitados lá? Ou vamos tentar nos reabilitar nessa colônia para promover depois numa nova encarnação? Então, assim, não morri hoje, daqui, sei lá, 50 anos eu vou reencarnar, mesmo porque o tempo aqui é um, o tempo lá é outro. Então, a permanência lá, muitas vezes, é longa, né? Até que eu volte. Então, assim, eu já resolvi tudo com esse grupo. Esse grupo meu familiar podia estar lá na Inglaterra, eu falando outro idioma, vivendo um outro momento de vida lá para trás, de repente estou aqui no Brasil, né? Vivendo com eles de novo. Bom, eu percebo dessa maneira, né? Com o pouco que eu conheço, eu percebo desse jeito. Então, não importa muito, vai terminar no momento que eu ascender, eu melhorar, eu mudar o meu estado de consciência, né? Que eu acho que casa bem com isso, a minha mudança de vibração. Talvez ela venha em mudança do meu estado, a mudança do meu estado de consciência, do bege por púrpura, como você fala, e aí eu vou acender, e esses vão seguir o caminho, aquele grupo meu vai acender o caminho, né? Pode estar junto comigo, pode não estar, a gente pode vir comprometidos de novo para fazer um trabalho em conjunto, né? Aí numa outra fase de existência do espírito. E a gente só completando isso que a Maria Silvia estava falando, eu estou tentando entrar aqui pelo computador, tá? Só, como se fala, completando isso que a Maria Silvia estava falando, vamos lembrar lá na história do nosso lar, a hora que o médico, de uma certa forma, recebe a visita da mãe dele. E que a mãe, de uma certa forma, estava numa escala superior à dele. Sim. Não é? Quer dizer, ela tem que pedir permissão para poder baixar ao nível e ir ali em direção ao nosso lar. Exatamente, né? Exatamente. Conectou aqui pelo computador, eu vou desconectar o meu telefone, tá? Porque senão ficam duas coisas, já viu.
Mas vocês podem continuar, porque eu estou ouvindo vocês pelo computador. Assim como quando você fala assim, a mãe do André vai visitá-lo. A mãe do André foi visitá-lo várias vezes no umbral. E ele não via a mãe, assim como ele também não viu o Clarencio, que foi aquele que foi resgatá-lo lá no umbral, a pedido da mãe, né? E aí, assim, o André, em um dado momento, a mãe, ele foi visitar a mãe, ele vai com o que seria uma parte do perispírito dele, vamos dizer assim, que é o corpo mental. Aí ele vai para essa dimensão em que a mãe se encontra também. Isso que você está falando, Maria Silvia, é verdade, né? A gente estuda isso dentro da doutrina espírita, eu concordo com tudo que você falou, e tem muito a ver mesmo, porque se a gente for pensar na nossa família, né? Eu falo de acordo com a minha, por exemplo, eu nasci no Brasil, mas a minha família de origem é da Espanha. Então, na verdade, se a gente for pensar, eu vivi com esse grupo, reencarnei aqui, e esse grupo, de qualquer forma, veio para cá de novo de uma certa forma. Ou para que eu pudesse reencontrá-los, ou vice-versa, né? Sim. Então, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que realmente... Eu me questionei isso porque, não sei, me ocorreu nesse momento essa questão, justamente porque a gente fala dos elos, né? E daquilo que a gente acaba dando continuação da nossa família, né? E pelo que dá para entender, mesmo a nossa consciência viajando no tempo e no espaço, não importa o lugar que você está, você pode estar com esse grupo familiar, com esse grupo de amigos, com esse grupo que nós estamos aqui, né? Exatamente, que também não é ao acaso, nós não estamos juntas aqui ao acaso. Exatamente. Então, de qualquer forma, eu acho que esses encontros que a gente acaba tendo no aqui e agora e nessa consciência que a gente está tendo é algo de que nós precisamos, de qualquer forma, para a evolução da nossa consciência, né? Cada um trazendo a sua contribuição. E não é à toa, né, que a gente está trilhando um caminho mais ou menos parecido um com os outros, né? Que comunga com os mesmos ideais, com a mesma sede de saber, de crescer, né? E de alcançar talvez uma cor mais brilhante algum dia, uma cor púrpura, né? Uma cor dourado, né, gente? Uma dourada, né? Que eu já estou quase lá, vocês não, né? Então, eu acho que o nosso caminho, e é interessante porque isso estou falando de mim agora, me dá uma sensação muito agradável, né? De estar com pessoas que comungam mais ou menos com aquilo que faz sentido para mim, né? Essa questão de estarmos em consciência, em corpos diferentes, mas consciências caminhando no tempo e do espaço e mais ou menos seguindo a mesma trilha. Isso, para mim, é muito agradável. Muito agradável. Exatamente. Eu penso sempre assim, né? Como é que nós vamos treinar eu vou chamar treinar, tá? O Vitor pode falar mais bonito do que eu vou falar treinar. Se a gente, assim, não se treina numa mudança, né? Assim, vibratória, numa mudança de pensamento, de sentimentos, assim, se as situações não se apresentam para nós, e as pessoas, como é que nós vamos treinar isso? Então, eu vejo, assim, muito grande a misericórdia divina, que ela, assim, ela te dá a oportunidade de você vir, muitas vezes até com o mesmo grupo familiar. Uma vez no centro disseram para nós, o mentor, que eu, meu pai e minha mãe já viemos em várias encarnações juntas, né? E minha mãe, eu lembro que contava que ela sempre sonhava com um menino, e ela dizia assim, quem será que é esse menino? Eu falava, vai ver que o menino ficou no plano espiritual, dessa vez ele não veio com a gente, né? Mas assim, então foi dito, vocês não estão juntos ao acaso,
E era verdadeiro, existia uma afinidade tão grande, claro, que existia também problemas, claro, divergências de pensamento, mas assim, existia uma ligação tão grande que um olhava para o outro quando estava em qualquer lugar e se entendia pelo olhar, entendeu? Só pelo olhar a gente já se entendia. Então, assim, essa afinidade, ela foi num crescendo, com certeza foi num crescendo. Sei lá para trás como é que a gente era em outras vidas, né? Então, você vê, eu vim com uma mãe biológica que era de uma descendência suíça e fui parar numa família italiana, descendente de espanhol, e que dentro dessa família tinha de um tudo. Tinha japonês, tinha espanhol, tinha português, tinha tudo, né? Eram as Nações Unidas, enfim. Então, eu acho que as situações, elas se apresentam na nossa vida para que a gente possa ir evoluindo e mudando esse estado de consciência até a gente chegar lá no púrpura, como diz o Vitor. Ou dourado, né, que é a nossa verdadeira pretensão, né? Mas até isso ainda temos um caminho para poder trilhar. E aí vale uma coisa importante que é assim, esta também é só uma tradição que faz parte do nosso processo aqui agora. Todas as Exato, tradições são bem aceitas e acolhidas, é claro, porque depende do estado de consciência da pessoa que está de vivendo cada aquilo um naquele também. momento. E Sim. ninguém disse que o espiritismo é a última, tá, gente? Não, A gente também não. precisa tomar cuidado com Ah, relação a isso isso, é né? verdade que você falou, isso é É. verdade. Porque senão a gente Porque já assim, a também fica gente se achando. pode, não, porque a gente pode encontrar aqueles espíritas bem ruinzinhos, né? E pode achar o outro da outra religião, quer seja católico, vou dar o exemplo da minha faxineira. Ela é católica, fervorosa, ela tem uma fé que um dia eu quero chegar nessa fé que ela tem, entendeu? Que eu não me sinto ainda gabaritada para ter essa fé que ela tem. Estou no esforço dele, Sim, entendeu? sim, sim, Então, eu acho que a gente não pode falar mesmo das outras religiões, de nenhuma, sim, né? sim. E nem ter a crença, né, assim, carinhosamente falando, de que essa é a última etapa da evolução, que eu cheguei ao É, também. espiritismo e daqui não saio mais. Não é uma Não, verdade. não é Até uma porque os verdade. próprios espíritas, os espíritos do plano espiritual já falam, vai haver uma única religião em todo o planeta, que é a energia do amor, da Amor, caridade. Então, assim, não tem exatamente. nome. Então, é bobagem dizer, bom, eu estou como espírita no último grau de evolução do que o Não, planeta permite em termos de tradição, porque essa não, não é a verdade absoluta, não, não é? E a gente não sempre é. brinca, carinhosamente falando, que assim a gente conhece os nossos mestres maiores na imagem que eles querem nos apresentar e que nos é permitido poder conhecê-los nesse momento. Não significa que eles continuam parados, estagnados nessa posição. Já falamos a respeito disso aqui em outras tantas encontros que nós tivemos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado sempre com essas nossas analogias e a questão de que é aqui, esse é o melhor, então o seu não serve, o meu é pior. Não, 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 não. Estou exatamente no lugar que eu necessito nesse momento. Eu havia feito um pedido para vocês, para que vocês trouxessem uma imagem, uma foto, um móvel, alguma coisa que tivesse relacionado a algo dos seus antepassados. Vocês trouxeram, providenciaram Eu isso? trouxe só um momentinho que eu vou ao banheiro. É emergente. Com licença, eu tomei muita água. Podia ser o que fosse, mas de uma certa forma que remetesse à possibilidade do passado. Eu trouxe foto dos meus avós. Que bom, cadê elas? Aqui no celular, peraí.
Não sei se Rita, dá para vocês verem. Tem a foto dos meus pais separados e dos meus dois avós, do lado materno e paterno. Ô, Rita, Oi? Eu acho que Oi? eu vou postar no celular, acho que daí dá para vocês verem, né? eu coloquei no celular no nosso grupo. Posso explicar? Não vai explicar nada. Só vai mostrar, tá? Então tá lá lá no nosso grupo. Tá. Eu coloquei 4 fotos. Tá. Nossa, até que ficou 4 fotos. Ai, gente, desculpa, eu caí, viu? Não faz mal. Chega uma certa altura, eu caio. Pega o objeto só que você e mostra para a câmera. O que você quer? Qualquer coisa que você tenha escolhido que represente a sua ligação com a sua família. E você Eu mostra. escolhi o anelzinho do meu avô, que tinha assim, as iniciais dele, que acabou ficando para o meu pai e para mim. Esse reloginho antigo, que eles usavam com uma corrente no bolso. Esse copo aqui, que é um jogo que a minha mãe tem, é muito lindinho. E que tem a jarra também, que foi do casamento dela. E eu guardei dela uma coisa assim engraçada, não sei porquê, mas achei tão bonito. É uma coisa que você era de pó de arroz, né? E é tão bonito, ele é super diferente, né? A caixinha desse pó, né? Toda dourada, bonita. Então, essas coisas que eu deixei. Ah, e tem um crucifixo que meu pai deu para minha mãe no dia do casamento. Ela casou com esse crucifixo, que é em. Como é que chama esse negócio aqui? As meninas sabem. Como é que chama? Marcacita? Hã? Marcacita? Isso, marcacita. Uma coisa Obrigada. assim, mais ou menos. É isso mesmo, é marcacita. Obrigada, Rita. Ô, gente. Eu não vi o de vocês. Se vocês Não, mostraram, eu não vi. A gente só Tá colocou. Sabe o que você pode fazer? Fazer a fotografia e colocar no grupo de WhatsApp. Todo mundo Vocês pode colocaram fazer nos. isso. Aí eu pensei que vocês tivessem mostrado, porque você não me barrou. Não tem problema. Você começou, tudo bem, não tem problema. Deixa eu falar uma coisa. Posso falar um negócio? Só não vai explicar nada do seu. Tá. Não vou explicar. É que me deu um estalo agora. Eu tinha esquecido. Isso daqui era da minha bisavó. Não dá para ver, tira a foto. Que legal. É um porquinho. É um porquinho. Tem mais de 100 anos isso aqui, eu tinha esquecido. E é Que bonitinho. Ela que me mostrou agora, falou, pôs com o porco lá. Era da sua avó? Bisavó, olha aqui. A bisavó. Da bisavó, da bisa. Eu roubei da minha mãe, ela que me deu. Tá. Fernando, Regina, Carla, abram as câmeras, por favor. Câmeras? Aberto. Não, a Regina tá. A Carla e o Fernando, abram as câmeras. Eu me lembrei de uma coisa. Hoje eu uso na cozinha dia a dia o que era o faqueiro da minha avó paterna. Tá ótimo, tá ótimo. Gente, vocês conseguem abrir a câmera, Fernando e Carla? Tô tentando abrir, calma aí. Muita calma nessa hora. Como dizia uma amiga minha, muita calma nessa hora. Ai, meu senhor, onde está? Onde está? Tô te imitando, mãe. Tô vendo que você tá me imitando. Ouvi.
Ah, agora abriu. Abriu a câmera. Não, saiu Não, todo não tô te mundo. vendo. O meu Saiu celular tá meio maluco. A gente Fernan- aperta e ele não. Fernando também não abriu a câmera. Bom, eu pedi para vocês abrirem a câmera, porque é o seguinte: mostrem a língua, por favor. Linguão para fora. Vamos lá, todo mundo com a linguona para fora. Cadê? Vamos, Mas tem uma foto em cima. Eu acabei de comer, vai parecer o tio Roy com a comida na boca. Ai, viu, da foto, língua para fora. Todo mundo, vamos lá. Ah, Pronto, tá bom, obrigado. Ô, Vitor, Gente. eu nunca mostrei a língua para ninguém, Vitor. Pois é, vocês já ai, repararam? Gilda, para com Ai, isso. Gilda. Essa é a única foto que ninguém comenta nada, que ninguém escreve nada na nossa página, ninguém fala absolutamente nada. Mas eu quero que eles saibam que eles saibam que a gente de verdade está mostrando a língua para eles, tá? Lição de casa, ó. Lição de casa. Lição de casa antes da gente encerrar. Eu quero que vocês aproveitem esse material que vocês trouxeram, que inclusive vai ser fotografado e colocado lá no nosso grupo do WhatsApp. E durante essa semana, façam algum contato, não precisa ser o tempo inteiro, algum contato com esse material. E veja qual é o tipo de lembrança, de pensamento, de sentimento, de recordação, de ideia, de intuição que possa se apresentar graças a isso. Tudo bem? E aí, na semana que vem, que a gente vai fazer cinema transpessoal, a gente fala um pouquinho a respeito dessa experiência. Eu reservo uns 10, 15 minutinhos para a gente poder falar dessa experiência. Tá bom? Vitor, Eu uso o faqueiro da minha avó materna, né, no meu dia a dia, todo dia. Sempre que eu estou na cozinha, eu mexo agora com eles. Até a minha mãe estar viva, ninguém podia mexer, porque fazia parte do faqueiro. Tá vendo? Agora a gente dividiu tudo. Tá vendo como a gente no final, E olha. eu uso ele no meu dia a dia, como faca, garfo, como colher normal. Você vê que legal? Então, olha como a gente tem a presença dos nossos antepassados no nosso dia a dia, né? Queridos, Isso daqui já tem, acho que uns 100 anos, pelo menos. Idade. Ô, Vitor, para a semana que vem... Ô, Vitor, para a semana que vem, às 4 horas, eu vou ter reunião de condomínio. E é muito importante eu ir, porque só sou eu e a síndica, e eu sou conselheira, tá? É aqui no Guarujá. Então, eu vou entrar, porque começa às 3 horas, tudo bem? Posso fazer isso? Claro que pode ser. Saio quietinha, e depois que acabar a reunião, se for umas 5h30, 6 horas, eu volto quietinha de novo, só para ouvir, tá? Claro, e pode participar sem problema nenhum. Eu não queria perder os comentários. Gente, faz como tiver que der para fazer, já estamos combinados com relação a isso, tá? É legal você estar falando porque a gente já fica sabendo, mas ok, pode entrar e sair de acordo com a necessidade de cada um, tá, gente? Tá. Tem encrenca, tá? E essa reunião é uma encrenca. Vai lidar com ela da melhor maneira possível. Gente, desabilitem seus microfones, por favor. Prestem atenção na sua respiração. Observa como vocês estão se sentindo aí agora. Sempre o ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar.
nesse momento, só existe você como a parte mais importante da sua própria existência para si mesmo. Lembrando que você é o construto de tudo aquilo que é o passado, os ancestrais, a poeira cósmica, tudo que já fez parte de alguma forma ou faz parte do seu ser agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Observa como você está se sentindo nesse momento. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Deixa vir à sua mente nesse momento os antepassados, que sejam encarnados ou já desencarnados. E você vai dizendo para cada um deles que se apresenta na sua frente gratidão. Gratidão por dar a oportunidade de eu estar aqui agora, neste caminho, fazendo a trilha dos elos de ligação que nos une. Do mesmo jeito, de um jeito diferente, experimentando novas formas, para que você possa, num outro momento, compor esta corrente. Através do seu elo, da sua inteireza, eu vou abrindo espaço nesse momento para que você ou eu, numa outra época, numa outra circunstância, venha dar continuidade aos elos desta grande corrente. Corrente de união, corrente de esperança, corrente de ações ligadas aos estados de consciência primitivo ao mais sutilizado, com estruturas concretas, objetivas e outras sutilizadas, mas para que possamos continuar a nossa trilha do crescimento consciencial. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Presta atenção no sentimento mais profundo que habita o seu ser. E você se permite imundar-se por este sentimento. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. E como nós não terminamos na nossa pele física, nós deixamos que este sentimento transborde através de nós, inundando o nosso espaço físico. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Inundando a nossa família, presente, encarnada ou desencarnada. Inundando a nossa coletividade. Inundando o nosso registro acástico. Inundando a nossa origem. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Tocando ao Criador,
Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. E essa luz se expande para todo o universo, do Criador para todo o universo, inclusive envolvendo a cada um de nós, partículas desta grande criação. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Neste grande elo, nós sentimos a presença do universo em nós, e nós pertencentes ao universo. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Vai sentindo os pés, mexendo um pouquinho os dedos dos pés. A cada inspiração, vai subindo por um pedaço do corpo. E a cada expiração, deixa essa parte do corpo ser inundada por esta energia. Os pés, as pernas, inspira, expira. Os joelhos, inspira, expira. As coxas, inspira, expira. Os quadris, inspira, expira. O tronco como um todo, abdômen, peito, costas, os ombros, inspirando, expirando. Os braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos. Inspira, expira. O pescoço, cabeça, couro cabeludo, inspirando e expirando. A testa, sobrancelhas, os olhos, nariz, boca, maxilar, mandíbula e língua. As orelhas, inspirando, pausa, expirando. E toda a energia em excesso eu peço permissão para a Terra, para que eu possa depositar essa energia no Gaia e que possa ser reaproveitada por todos os seres sencientes aqui e agora, do passado e do futuro. Presta atenção em você aqui agora, se sentindo dentro do seu corpo físico, que todos os corpos sutis se acoplem no seu corpo físico, a sua morada desta presente existência. Devagar, no seu ritmo, no seu tempo, vai voltando para o aqui e agora, inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. No seu ritmo, no seu tempo, respeite o seu momento. Vai voltando, devagar, sem pressa. Bom, meus nobres amigos e companheiros de jornada transpessoal, mais uma tarde tão maravilhosa como essa.
Gratidão à presença de cada um de vocês, às colocações individuais e coletivas, de 9 consciências atuando sobre a nossa consciência individual, isso vezes o número de pessoas do grupo presente, multiplicado por mais 9, para que nós possamos, com certeza, estarmos conectados com aquilo que viemos fazer aqui na tarde de hoje. Que tenhamos uma linda noite de sábado, um domingo mais que maravilhoso e abençoado, e que possamos nos reencontrar no próximo sábado, no mesmo bate-horário e bate-canal. Beijos a todos, tá? Beijos. Beijo a todos, boa Beijos semana. a todos. Boa semana. Boa semana para vocês. Tchau. Obrigada. Beijo. Boa semana.